tema de problema específico. Ele trazia ali, na verdade, instruções doutrinárias, assim, relacionando para manter a unidade, para manter o propósito da igreja na terra. E essa carta ela tinha por objetivo fortalecer e amadurecer os irmãos e irmãs na fé cristã. E o principal objetivo era convocar os crentes à sã doutrina, a uma vida santificada, a uma vida fundamentada na palavra do Senhor. E nós, como crentes, precisamos sempre estar recorrendo a essa primícia do que fundamenta a nossa fé, por que somos crentes, o que nos torna igreja, o que nos faz corpo e unidade. E hoje nós vamos estar falando sobre esses atributos que fazem com que haja unidade da fé. Unidade é um termo que diz respeito a algo que é único, com o mesmo sentido, com o mesmo propósito, com o mesmo direcionamento. Então, hoje nós vamos tratar de três atributos que constituem a unidade da fé cristã. O primeiro atributo é sobre a humildade, o segundo é sobre a mansidão e o terceiro é a longanimidade. E como corpo de Cristo, nós nos lembramos que a última oração que Jesus fez pelos filhos, pela igreja, foi que cada um dos seus filhos fosse um com o Pai como ele era. Então Jesus compreendia o princípio da unidade, de termos o mesmo propósito na nossa vida enquanto cristãos. Porque quando nós nos separamos, quando nós temos propósitos e objetivos diferentes, cada um puxa para o seu próprio lado e não há um consenso. E isso não é algo que a igreja de Cristo possa viver. O cristão precisa focar na unidade, porque isso mostra que a igreja ela tem o mesmo destino, tem o mesmo fim. E hoje nós vamos aprender que a unidade de Cristo ela é o resultado. Ela só acontece quando há humildade, quando há mansidão e quando há longanimidade na vida dos crentes. Então, nós estamos falando aqui de uma carta que foi escrita para uma igreja no primeiro século, que era constituída por crentes que eram tanto gentios, quanto hebreus, quanto judeus. E esses crentes, eles tinham diferentes pensamentos, eles tinham diferentes culturas, mas estavam sendo instruídos a viver em unidade. E aí a gente percebe que a unidade, que é essa união de propósito, de foco, ela é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade. E aí a gente aprende que essa unidade, ela se constitui a partir do fruto do Espírito, que é manifestado em cada crente. Então, uma coisa que a gente vai aprender hoje é que a unidade, ela nasce a partir de um caráter transformado. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso caráter, ele começa a ser transformado, para que nós imitemos o Senhor Jesus, para que a gente tenha o mesmo caráter e as características do Mestre Jesus. E é Ele quem vai nos transformando, é Ele que vai nos moldando, é Ele que vai nos aperfeiçoando, nos transformando e nos colocando as suas características. Então hoje nós vamos aprender que a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Vamos ver primeiramente que para haver unidade é preciso que haja humildade. Então o primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da humildade. Queridos, uma coisa que a gente muito vê nas pessoas é que há uma confusão sobre o entendimento do que é ser humilde. As pessoas acham que humildade está relacionado com pobreza. Por exemplo, a pessoa vê alguém que é muito pobre e diz: nossa, ele é muito humilde, é uma pessoa muito humilde. Então a gente não compreende bem o que significa o termo humildade.
alguém muito rico diz assim, ele não é nada de humilde, porque ele é muito rico. O rico não é humilde. Então, quando alguém vê uma pessoa pobre, ele associa a pobreza com humildade. E a riqueza, pessoas ricas, com a falta de humildade. Quando vê um rico arrogante, diz, é porque é rico, por isso que ele é arrogante. Mas nós vamos aprender aqui hoje que a humildade, ela é uma virtude. Ela é uma virtude e tem a ver com caráter e não com condição econômica. E aí o nosso comentarista, o pastor Batista, ele vai dizer que essa é uma falsa humildade, é um falso entendimento do que é ser humilde. Então, a humildade que nós nos referimos na carta aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ela é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então a humildade aqui, ela diz respeito ao caráter que gera comunhão, que gera pacificação. Ele diz que o modo digno ao viver, isso é um modo digno de viver do cristão. É uma conduta geral que o cristão deve ter, que se destaca nessa carta. Então Paulo ele vai dizer que para que haja unidade, o cristão precisa primeiro entender o que é ser humilde. O que é ser humilde? A humildade, para alguns pagãos, antigamente, eles atribuíam a uma virtude algo que não era uma virtude. Eles achavam que era considerada uma atitude negativa. A pessoa que era humilde era alguém que era fraco, que não tinha um caráter, que era alguém que não tinha amor próprio. Então, a gente percebe que, desde historicamente, as pessoas não compreendem o termo humildade. O próprio povo judeu, ele não entendia a pessoa de Jesus exatamente por essa característica de ser humilde. E nós vemos que Jesus, ele na vida inteira, ele era uma pessoa humilde. E a humildade em Jesus ganha uma relevância, uma significação que antes não tinha. Porque Jesus diz que o humilde é aquele que tem uma virtude e não um defeito de caráter. Que a humildade, ela é uma coisa positiva, ela é algo que agrega valor. Porque a pessoa que é humilde, ele tanto reconhece a sua capacidade, os seus dons que Deus lhe deu, como ele reconhece a capacidade do outro. Então, uma pessoa que é humilde diz respeito a valorizar as pessoas. Uma pessoa humilde é aquela que valoriza desde a pessoa mais pobre, mais simples, que não tem condições, até a pessoa mais rica. Então, humilde é aquele que sabe amar as pessoas e ele tem uma virtude de generosidade. Veja que Jesus, ele tinha a mesma essência de Deus, mas como ele era humilde, a gente vê que ele não usurpou ser igual a Deus. Quer dizer, apesar dele saber que era poderoso, assim como Deus, ele não usou desse lugar de poder para se engrandecer na terra. E o que é interessante é que todas as coisas que ele fazia, que ele poderia fazer por ele mesmo, mas tudo que ele fazia era em nome de Deus, em nome do Senhor. Ele nunca se achou. Isso é ser humilde. O humilde é aquele que se coloca no lugar de serviço, de subserviência, aquela pessoa que está ali para servir, para tornar o relacionamento entre as pessoas algo prazeroso e não para agir com separação. E Jesus, ele no contrário, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso muitas pessoas não compreendem. Como um príncipe, como um rei, ele se coloca como servo. Isso é uma característica que para nós, seres humanos, pessoas carnais às vezes, a gente não entende como é que pode um Deus que vem na forma de homem é muito humilhante. Porque eles acham que a humildade não é humilhante, que a humildade gera humilhação, e na verdade a humildade gera honra, a humildade gera amor.
amor, a humildade gera comunhão. Quando alguém é humilde, ele se relaciona muito bem com as pessoas. Quando alguém é humilde, ele é servo, ele ajuda, ele ama, ele se coloca no lugar do outro. Por isso que Jesus, ele é esse exemplo de humildade. E no Evangelho de João nós vemos que Jesus lavou os pés dos discípulos, dando esse exemplo do que é ser humilde. Ele colocou um novo nível de relacionamento entre Deus e o homem. Ele mostrou que nós devemos nos submeter em amor, servindo os nossos irmãos. Isso é ser humilde. E ele diz mais, não de uma humildade movida pela falsa aparência. Porque, queridos, existe uma falsa humildade. Há uma falsa humildade quando a pessoa acha assim, esse aqui eu vou tratar bem, mas esse aqui não merece. Então essa é uma falsa humildade. A falsa humildade é aquela em que a pessoa acha que só alguns são merecedores de ser servido. Por exemplo, acontece muito de nós chegarmos em um aniversário, em um lugar, e as pessoas honram muito uns e desprezam outros. Eu estou aqui para lhe servir. Só serve alguns específicos e outros não. Então o humilde verdadeiro, ele serve a todos de igual forma. Ele honra a todos, independente da condição social, independente da condição econômica daquela pessoa. E aqui o que a gente aprende é que é uma ação que reconhece a importância e o valor de todas as pessoas. Isso é ser humilde. Ser humilde é reconhecer que do mais alto na escala social até o mais baixo merecem ser servidos e amados com a mesma medida. Então a verdadeira humildade significa que a pessoa humilde, ela expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Por que quando eu comecei falando, eu disse que algumas pessoas confundem humildade com pobreza? Porque tem pessoas que são pobres, não têm condições econômicas, e eles quando têm a oportunidade de pensar em alguma coisa, pensam de maneira orgulhosa. Eu não quero isso porque isso aqui não é de grife. Isso aqui. Isso não é humildade, isso é uma falsa humildade. Porque a humildade, ela é o contrário do orgulho. A humildade é o contrário da arrogância. Pessoas arrogantes, soberbos, eu mereço esse lugar porque eu tenho esse privilégio. O humilde, ele não busca por privilégio. O humilde, ele busca por uma postura que favoreça o bem coletivo. Ele quer estar bem, mas quer que todos à sua volta também estejam bem. Por isso que a igreja precisa exercitar a humildade. Eu sei, queridos, que nós estamos vivendo até a vinda do Senhor, até sermos levados para nos encontrar com o Senhor. A nossa luta é sermos modificados, é sermos transformados em glória. E há coisas no nosso caráter que têm que ser retirados. Pastor Francis, ele fala no livro 3 Campos de Batalha sobre a batalha na nosso próprio eu. E essa batalha, ele diz que nós somos cheios de espaçozinhos escuros, que são desvios do nosso caráter. E esse desvio, ele precisa ser clareado, ele precisa ser identificado. Qual é o problema que tem ali que está me impedindo de ser transformado para a glória de Deus? É a minha falta de humildade? Então eu preciso buscar isso. Eu preciso identificar. Eu não consigo ser humilde. E humilde é o quê? É não ser arrogante, é não ser soberbo, é não achar que é maior do que os outros, é não achar que só ele sabe e que ninguém sabe, que só o meu é bom, que o de ninguém é bom. Isso é falta de humildade. Isso é falta do que une as pessoas. Irmãos, é horrível você se relacionar com uma pessoa que é arrogante, que tudo dele é melhor, é maior, é mais importante do que os outros. Isso é ofensivo. Então, nós aprendemos que o que o apóstolo Paulo está instruindo aqui é que a igreja busque uma humildade que coopera para a harmonia nos relacionamentos, que promova a unidade
nós? É o nosso irmão? Quem precisa identificar essa falta de humildade? Nós somos nós mesmos, buscando em Deus: Senhor, o que há em mim que precisa ser corrigido? O que há em mim que precisa ser transformado? E entre tantas outras coisas, é importante ressaltar, queridos, que essa virtude, ela é produzida não por nós, mas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mostra que nós precisamos mudar. É Ele que promove em nós essa virtude, que é a virtude da humildade. É o Espírito Santo que nos habilita a ter uma conduta transformada de glória em glória. Então essa é a primeira virtude que leva à unidade. Então nós estamos dizendo que a humildade, essa virtude de unir os irmãos por meio de uma ação cooperativa, harmoniosa, que promove um bom relacionamento na igreja, é a primeira coisa que vai levar à unidade. A segunda é a mansidão. Para que haja unidade, é preciso que haja mansidão. E o que é mansidão? Mansidão é aquilo que capacita o crente a gerir conflitos. Então imaginem, nós somos um corpo de pessoas, um corpo social, e que há diferentes pensamentos. Aqueles que são mais calados, aqueles que são mais faladores, aqueles que são mais enérgicos, aqueles que são mais distraídos. Então cada um de nós somos pessoas diferentes em temperamento, mas nós devemos buscar uma unidade em Cristo. E a mansidão é a virtude que capacita cada crente a suportar essas diferenças. Irmãos, é terrível quando nos deparamos com conflitos de uma pessoa que é irascível, que começa a se ira muito fácil, que começa a brigar, e o outro fala mais alto e mais alto e mais alto, e rapidamente aquilo que era uma discussão simples se torna uma briga, uma guerra mundial, quase um apocalipse, porque as pessoas não conseguem ser mansos, ouvir o outro e ter ali, ser pacificadores naquele momento. Então, tem até um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. O que significa isso? Popularmente falando, quando uma pessoa é mansa, ele impede uma briga, porque ele se cala, o outro briga, aí de repente ele diz: não vai ter condição de brigar aqui, porque ele não está dando nem moral. Então, o manso, ele até irrita o irado, porque ele fica com raiva. Rapaz, você não vai reagir não? E uma coisa que as pessoas acham absurda é quando nós aprendemos na Bíblia que quando você for ofendido, quando você for levar um tapa, você deve dar o outro lado. E as pessoas não entendem, mas por quê? Porque isso é mansidão. Porque o manso, ele se acalma. O manso, ele sabe que se ele for debater, a briga vai estender e vai chegar a níveis que não vão mais poder ser resolvidos. Vai haver separação, vai haver feridas, vai haver ali uma desorganização daquele relacionamento. Então a mansidão, ela é o fruto do Espírito. A palavra mansidão, ela transmite um conceito de ternura, de gentileza, de cortesia, de paciência. Isso é ser manso. O que é ser manso? Ser manso é ser paciente. Ser manso é ser gentil. É esperar, não, agora é sua vez. É dar a oportunidade do outro. Essa é uma qualidade que é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Aí a gente está falando que humilde é aquele que honra, que serve. Então a mansidão, ela vem junto com a humildade. Uma pessoa que é humilde, ele também é manso.
porque Ele dá oportunidade para o outro, Ele é gentil, Ele é terno, Ele é paciente. A mansidão, ela também é um termo que indica moderação nas ações. O que é moderação nas ações? A pessoa que é manso, ele nunca age espontaneamente, sem pensar, sem ponderar se vai dar certo, se não vai. Porque a pessoa que não é manso, ele age no impulso. No momento que ele quer fazer, ele já age rapidamente, já lança e depois se arrepende. O manso não, ele pondera, ele espera e ele não se precipita. Ele não se precipita. Suporta. Essa é uma expressão que retrata o caráter de Cristo. Quando nós pensamos em Cristo, irmãos, quando Ele foi levado, quando Ele foi tomado pelos soldados, quando Ele foi levado para ser julgado ali em Pilatos, quando Ele foi levando a cruz e olhando todas aquelas pessoas que aprendiam com Ele, muitas pessoas que estavam ali na crucificação de Jesus sentavam, ouviam, viram a multiplicação, viram os ensinamentos, viram as curas e estavam ali cuspindo, dizendo crucifica. Às vezes a gente perde essa sensibilidade do que é ser manso. A gente se ira muito rápido, a gente se enfurece muito rápido, não toca a gente diz logo, não toca no que é meu, não toca nos meus filhos, não mexe nas minhas coisas. A gente não consegue se controlar. E a mansidão é um autocontrole. A mansidão é algo que lhe coloca assim no lugar de entender que quem lhe julga, quem lhe advoga, quem é o juiz, quem resolve todas as coisas é Deus. E Ele resolve da melhor forma. Amém? E aqui a gente vê que Jesus, Ele era manso. Ele é um exemplo de mansidão. E Ele mesmo diz lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus deu vários exemplos de mansidão. Um outro exemplo de mansidão, além da crucificação, do processo ali que aconteceu na crucificação, eu vejo quando trouxeram aquela mulher adúltera, jogando, gritando, empurrando e pedindo que Jesus resolvesse e dissesse o que é que poderia fazer com ela. Jesus mansamente, a Bíblia diz que ele estava escrevendo ali na areia e ele continuou, e ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, é um exemplo de mansidão muito grande, porque às vezes a gente vê uma briga aqui de um vizinho, a gente fica agitado, nervoso, com medo, e a gente rapidamente pensa em uma forma de agir, mas para acabar com tudo, mas dificilmente a gente tem aquele atributo de mansidão. Mansidão é uma temperança. Existem dois grandes exemplos na Bíblia de pessoas mansas. Um é Jesus, que eu já citei, e o outro foi Moisés. Moisés, ele é reconhecido como o homem mais manso que havia na terra, lá no livro de Números, no capítulo 12, no verso 3. A essa reputação de sua virtude, entre outros aspectos, de não revidar. Ele também não guardava rancor quando foi atacado pessoalmente. Então, Moisés nos ensina sobre ser manso. Moisés, ele não revida, ele sabe quem é que faz justiça, não era ele. A gente aprende também aqui com Jesus que o segundo exemplo aqui é Jesus, a pessoa também que é um exemplo de mansidão. E eu falei que existe a falsa humildade e a verdadeira humildade. Existe também a verdadeira mansidão e a falsa mansidão. A verdadeira mansidão é aquela em que as pessoas são disciplinadas e capacitadas a perseverar durante as perseguições, se manter fiel, se manter calmo, se manter esperando em Deus. Não revidam aos maus tratos sofridos.
Nossa, Deus, isso é difícil. Você trata bem alguém e a pessoa só lhe trata mal, só lhe machuca, lhe fere, e você fica ali manso, esperando o momento que Deus vai lhe honrar, o momento que Deus vai resolver aquela situação. É uma coisa terrível. Não se apressa em emitir juízo. O manso, ele não julga pela aparência, ele espera o momento certo de agir. E ser manso, queridos, não significa que a pessoa esteja fraco e nem inferior. Isso significa que ele tem um controle emocional. Às vezes a gente vê casos de que na família há uma mãe lutando por um filho problemático e ela fica ali lutando. E outro diz assim: rapaz, eu já tinha mandado esse menino embora, eu já tinha jogado ele fora, que só me dá raiva, eu não vou ficar com um problema desse dentro da minha casa. Isso aí é uma cruz, eu jogaria logo fora, mandaria logo ir para lá, porque eu quero a minha paz. O manso, ele suporta. O manso, ele aguenta. Ele não se apressa em resolver com as suas próprias mãos. O manso espera em Deus. O manso tem controle emocional. Nesse tempo de pandemia, nós temos visto muitas pessoas, irmãos, que não adoeceram fisicamente, não foram acometidos do vírus, mas o emocional foi tão abalado, eles ficaram tão desesperados, tão ansiosos, tão nervosos, que não conseguiram viver com mansidão. Não viram esse tempo como um momento que Deus está no controle. Tem pessoas que não conseguem ver esse tempo como algo que Deus está no controle. Fica desesperado, chora, adoece emocionalmente. O manso é aquela pessoa que tem autocontrole. Não é que você é fraco, não é que você é inferior, é que você confia que Deus está no controle. E Ele sabe todas as coisas. Esse é um tempo, irmãos, poderoso de Deus. E se nós não vemos isso, nós adoecemos. Nós perdemos a nossa fé. Esse é um tempo de sermos gratos a Deus, porque Ele está fazendo uma mexida, Ele está abalando as estruturas, Ele está abalando tudo, e está colocando tudo no lugar, dentro de casa, com as famílias, com os filhos. Nós precisamos da mansidão, porque se nós não tivermos mansidão, nós não sairemos desse tempo bem. Vamos sair desequilibrados, com problemas psicológicos e emocionais. Outro dia eu vi uma estatística que diz que o número de violência doméstica aumentou. O número de alcoolismo aumentou durante o isolamento. Sabe o que significa? Que são pessoas que não são crentes, que não estão sendo saradas, não estão sabendo lidar com essa situação, porque não tem Deus. Mas nós temos o nosso manual de conduta. Nós temos um manual de viver nesse mundo. Nós temos a instrução de como viver bem. Nós temos o Senhor, e é Ele que nos mostra que tudo vai ficar bem para a glória do Senhor. Tudo vai ficar bem, queridos. Ele está abalando, Ele está, mas nós temos que dar glória nesse tempo. E aqui nós vemos que o manso é uma virtude, não é uma fraqueza. Não é uma fraqueza de forma alguma. Não é inferioridade, é controle. O manso também pressupõe conciliação. Ele transmite a ideia de pacificação em meio a... Ele traz harmonia, ele administra conflitos. A pessoa mansa, quando está ali quebrando tudo, o manso vai lá e leva uma palavra de refrigério, leva uma palavra de bênção, leva uma palavra de cura. O manso, ele é aquela pessoa que é o pacificador. O apóstolo Paulo fala sobre os pacificadores, né? Então, o manso é aquele que pacifica.
Então nós aprendemos aqui que para ter unidade, nós precisamos ter humildade, devemos ter mansidão. E a última característica, para haver unidade, é preciso que haja longanimidade para o exercício do perdão. Oh, glória a Deus! O exercício do perdão, a virtude da longanimidade, ela capacita o crente a ser mais tolerante e assim liberar perdão aos seus ofensores. Irmãos, aqui é uma coisa tremenda. Quando nós compreendemos o caráter de Jesus, o caráter que o crente precisa buscar em Deus por meio do Espírito Santo, a longanimidade é uma das virtudes mais difíceis da gente alcançar, porque a gente sempre para no ofensor. Quando alguém lhe ofende, quando alguém lhe machuca, quando alguém lhe agride, você não consegue pensar nele como alguém que está carecendo do amor e da misericórdia de Deus. Você pensa assim: eu quero ser honrado, eu quero ser amado, mas esse homem que matou essa mulher não merece. Esse homem que roubou não merece. Rapaz, roubou tudo que eu tinha, não merece. Ele bate na mulher, ele não merece. Mas aqui a gente entende que a longanimidade, ela libera perdão aos ofensores. A longanimidade é um atributo que ele nos capacita a entender que aquela pessoa que ofende precisa do perdão de Deus, precisa ser alcançado pela graça de Deus, como eu e você fomos alcançados. A longanimidade, ela te dá empatia, ela te faz perceber que aquela pessoa que está violenta, que está agressiva, que está irascível, que está maltratando e matando, ela carece da misericórdia, do amor de Deus. Existem muitos movimentos ideológicos nesse século que as pessoas são pelas minorias, né? Eles lutam pelas minorias, eles lutam por causas que, em detrimento de outras, lutam pelos direitos da mulher em detrimento do direito que o homem tem que ser perdoado, lutam pelo direito dos LGBTs em detrimento das famílias que estão sendo feridas. Então, a gente, enquanto longânimo, a gente se preocupa não só conosco, mas também com aquele que está ferindo, não só com quem está sendo ferido, não só com quem está sendo maltratado e machucado, mas também com a pessoa que está fazendo isso. Por que ele está fazendo isso? O que leva ele a ferir? O que leva ele a machucar? Então, a longanimidade, ela é uma virtude que significa tolerância, paciente àquele que está com a má conduta. E ele também, a Bíblia nos ensina a sermos pacientes na tribulação, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Deus tem essa virtude, Ele é longânimo. Irmão, se Deus fosse reagir com a gente toda vez que nós errarmos da maneira como a gente merece, meu Deus, não sobreviveria ninguém. Todo mundo que nascesse que rapidinho iria morrer, porque a gente peca toda hora, todo tempo. Mas a Bíblia diz que Ele é longânimo. O que significa ser longânimo? Ele tolera os nossos erros, Ele tolera as nossas falhas, Ele nos ama apesar de nós. Apesar de que nós somos, Deus ainda nos ama e nos salva. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é ser tardio em irar-se. É o exercício da paciência, queridos. A virtude que só o amor pode dar. Então, suportar uns aos outros em situações de hostilidade. Suportar, imaginar que alguma coisa foi um estopim que gerou aquela ação, que fez com que aquela pessoa. Ninguém nasce violento, ninguém nasce um ladrão, ninguém nasce um matador de bebê. Quando você nasce, você não nasce com esse propósito, você não nasce para ferir, você não nasce
comigo, Ele faz conosco. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja. Então isso é ser longânimo. O perdão é uma primícia do amor. Tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. A gente quer ser tratado bem, mas hora por outra está escorregando e tratando mal. Hora por outra a gente solta uma palavra ofensiva. Hora por outra a gente também machuca. A gente também fere. E a longanimidade é quando você trata o outro como você quer. Você dá um bom dia sorrindo. Você diz a paz do Senhor com alegria. Você projeta no outro aquilo que você espera que Ele te devolva. Amém? E aqui a gente encerra, que é perdoando e sendo perdoado. Isso é longanimidade. Perdoando e sendo perdoado. Essa carta foi escrita não para tratar de problemas. Essa carta foi escrita para ensinar como nós devemos nos relacionar enquanto igreja, enquanto um corpo em unidade. Essa carta foi escrita para que a gente comece a parar e pensar: existe algo em mim ainda que tem que ser corrigido, e ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se eu já sou humilde, glória a Deus. Se eu já sou manso, glória a Deus. Mas se está faltando a longanimidade, eu tenho que perseguir a longanimidade. É algo que eu preciso ainda aprender a liberar perdão. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, falando como é difícil pedir perdão, irmãos. Pedir perdão é muito difícil. Você reconhecer que você errou, que aquilo não estava certo. Mas ainda é mais difícil liberar perdão. A gente sempre ouve casos de que uma mãe perdeu o filho brutalmente, um homem matou violentamente o filho, depois comeu as partes do corpo. E a mãe diz assim: eu vou liberar perdão. Todo mundo só pode estar louco. Uma mãe que faz isso é louca. Isso é longanimidade. O ladrão entrou e roubou tudo que você tinha, tudo, e você libera perdão para esse ladrão. Isso é longanimidade. Pedir perdão é difícil, porque você tem que se humilhar e reconhecer que você errou. Mas a longanimidade é tão difícil ou mais, porque você precisa, apesar de ter sido usurpado, roubado, tirado, arrancado de seus braços, aquilo que você tanto precisava, aquilo que você tanto amava, e você tem que dizer: eu perdoo você. Isso foi o que Jesus fez por nós. Ele se humilhou a si mesmo, e na morte mais desumana, mas Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. E que nós, como igreja, queridos, possamos caminhar para a unidade, porque nós precisamos ser humildes para estabelecer a unidade, precisamos ser mansos para gerir os conflitos, e precisamos ser longânimos para suportar os erros e as falhas uns dos outros. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e bendizer a Deus, porque nós estamos ainda de pé na presença do Senhor, aqui, onde quer que você esteja, na sua casa. Nós estamos de pé na presença do Senhor, caminhando como igreja, como corpo e unidade de Cristo, suportando, queridos, esse tempo em amor e pela misericórdia do Senhor. Deus abençoe você. Graças a Deus, glória a Jesus. Sobre o perdão, né? Perdão é a premissa do amor. Se esse estilo de vida fosse, bom seria que realmente fosse adotado por nós, sempre, como crentes em Jesus, iam acabar-se as disputas na igreja, né? Iam acabar-se as dissensões que existem. E tem gente que está na igreja, é crente, é salvo, mas já tem esses ressentimentos, né?